Olá, tudo bem? Agora eu vou ensinar vocês a interpretar e entender tudo aquilo que você lançou no menu orçamento. Então a primeira coisa que você vai ver é a tabela de receita e a tabela de despesa. Clicando em uma delas, por exemplo, em despesa, você vai ver as categorias de cada uma dessas despesas que você fez. Aqui a gente tem 3 exemplos: cuidados pessoais, bar e restaurante e mercado. Titulares é quantas pessoas você ligou a cada uma desses lançamentos, em cada uma dessas categorias. Total gasto, obviamente, quanto você gastou em cada uma dessas categorias. Limite é o que você planejou gastar em cada uma dessas categorias. Quando aparece esse símbolo é porque você não fez o seu planejamento. Então você pode clicar nele e falar quanto você pretende gastar em cada uma dessas categorias. Nesse caso, por exemplo, em salão cuidados pessoais, né, salão de beleza e estética. Nesse caso, como eu não lancei um limite, em status aparece como não previsto e aqui a gente não consegue fazer uma porcentagem de quanto você gastou versus quanto você havia planejado. Por outro lado, por exemplo, em bares e restaurantes eu gastei R$ 300, eu havia planejado gastar 200. Então eu estou acima do limite no status e aqui eu consigo ver que eu gastei 150% a mais do que eu havia planejado. Em mercado, por outro lado, eu gastei 690 esse mês, eu havia planejado gastar 900, então eu estou dentro do limite e eu gastei só 77%. Clicando em cada uma dessas categorias, você consegue ver a subcategoria e os lançamentos. Quando você não lança subcategoria, assim aparece e aparece já direto também os lançamentos. Então aqui esse lançamento de cabeleireiro, a data, o titular, a conta, o total gasto e o status aqui como pago. Nesse outro exemplo em mercado, por exemplo, eu criei duas subcategorias, padaria e supermercado. Aqui eu tenho um controle maior ainda do meu planejamento. Aqui eu separei enquanto eu queria gastar esse mês em padaria e supermercado na categoria mercado. Então em padaria eu gastei R$ 90, eu havia planejado gastar R$ 100, eu estou dentro do limite, eu gastei 90% daquilo que eu havia planejado. Em supermercado eu gastei 600, havia planejado gastar 600, eu estou dentro do limite atingido, eu gastei 100%. Então, clicando em cada uma dessas subcategorias, quando tem, eu consigo ver lançamento por lançamento, que, por exemplo, em padaria, eu fui no dia 19, na outra vez na padaria eu fui no dia 26, primeiramente eu gastei 50, depois eu 40. Então, aqui a gente consegue ter esse controle através das categorias e das subcategorias. Em receita é a mesma coisa, tá? Aqui a gente vê as categorias, nesse caso salário líquido e bônus, os titulares, o total recebido, né, que eu recebi 1.000, eu havia previsto receber R$ 1.000 também, o status estou dentro do previsto, eu recebi 100% daquilo que eu havia previsto. Bônus, eu recebi R$ 200, eu havia previsto receber só R$ 100, eu estou acima do previsto e eu recebi 200% a mais do que eu havia planejado. Aqui no saldo total, obviamente, é o valor das receitas menos o valor da despesa, que deu R$ 110. Aqui eu consigo também, clicando em análise de orçamento, eu consigo ver uns gráficos mensais de como está minha despesa, como está minhas receitas, como está a minha despesa versus a minha receita. Então, por exemplo, aqui eu consigo ver despesa por categoria, consigo ver a porcentagem. Então, aqui nesse exemplo, o mercado foi 63% da minha despesa. Receita é a mesma coisa, aqui no salário, por exemplo, foi 47%. Despesa por conta, que como eu só lancei no Santander todas as minhas despesas, aqui só aparece o Santander, mas se você tivesse mais, por exemplo. Despesa por titular, aqui eu também só lancei no Maurício, mas eu consigo lançar e aí eu consigo ter esse controle. Balanço mensal, a minha receita em comparação às minhas despesas, que eu consigo ver que minhas receitas estão maior que a minha despesa. Receita versus despesa versus saldo, eu consigo ver essa evolução também mensalmente de como está receita versus despesa versus saldo, né? Aqui no fluxo de caixa anual eu também consigo ter esse parâmetro maior de como está meu fluxo, se está aumentando, se está caindo. Então eu consigo, através desse gráfico, também ter essa análise e esse controle do meu orçamento.